Vamos apresentar agora o projeto 2 de cálculo numérico, que tem o objetivo de verificar o comportamento dos métodos propostos no módulo 2 da matéria. Como faremos isso? Iremos comparar o desempenho dos métodos numéricos para encontrar a raiz de uma função. O que é uma raiz de uma função? Em equações lineares, uma das soluções de f seria f de x igual a zero, que também é chamada de raiz de f, que é quando a função é zerada. Iremos utilizar 4 métodos numéricos para observar e comparar esses comportamentos. Quais métodos são esses? O método da bissecção, o método da secante, o método da falsa posição e o método de Newton. Como aplicaremos isso no Python, na programação? Dividimos o programa em duas partes, sendo a parte 1, explicando o método para achar os elementos exigidos no projeto para cada RA, e a partir disso, dependendo do RA inserido, a escolha do método é feita. Já na parte 2, em seguida, foi apresentado os elementos requisitados e o gráfico foi plotado. Tanto para o R1 com 2 métodos, quanto para o RA2 com outros 2 métodos, para que no fim tivéssemos usado os 4 métodos e podemos assim compará-los no final. Bom, agora vamos explicar o código onde foi realizado o projeto. Em primeiro lugar, a gente estabeleceu, em forma de dicionário, algumas funções associadas a intervalos numéricos, que nesse caso foi de 0 a 9. E no terceiro passo, estabeleceu 7 pontos iniciais e finais, ou seja, 7 intervalos diferentes de atuação das funções. E nesse passo, utilizamos 2 métodos diferentes que são associados ao processo de escolha aleatória. Porém, ele é baseado na matrícula inserida no input, ou seja, ele é associado dependendo do RA que você vai colocar. E também nesse passo, estabelece 2 métodos diferentes também, que é o de Newton e o secante, sendo o primeiro de bissecção e o de falsa posição. Aqui define-se as mensagens de comando e, por último, a gente retorna a função random para gerar os números pseudos aleatórios. Como podemos ver aqui, ao executar o código, chegamos nos 2 métodos, utilizamos os 2 resultados que bateram, ou seja, o método foi executado corretamente, porque os 2 resultados deram iguais. Na parte 1, aqui no RA2, a gente fez a mesma coisa, só que, diferentemente do primeiro RA, o método escolhido aqui, por conta desse RA, foi o da falsa posição e o método de Newton, que também temos como resultado aqui. Vale lembrar ainda que utilizamos a mesma função e o mesmo código, e que essa divergência, essa diferença entre um e o outro, deve-se apenas ao RA que foi utilizado. Bom, na parte 2, utilizamos o método da bissecção para o RA1 e utilizamos um dicionário com determinadas funções também, que serão utilizadas nesse código. Aqui a gente define a função baseada na parte 1, no RA1, e depois as funções que serão utilizadas para traçar os gráficos. Ou seja, utilizamos os dados que a gente já obteve na parte 1 para continuar na parte 2. Aqui a gente digita os intervalos da parte 1, do RA1, e estabelece um critério de parada de precisão que foi estipulado pelo professor lá no iniciado do exercício. Aqui também estabelece um critério de parada de interações que também foi estipulado pelo enunciado, que foi 20, o limite de interações para esse programa. E aqui a gente define também o número total de interações, que começa, na verdade, o inicial, que começa como 0. E ao executar o código, a gente chega nesse gráfico com os números de interações, a precisão obtida e o resultado, que são essas duas coordenadas, de 10 menos 10, e gera esse gráfico aqui. No mesmo RA, fizemos o método secante, e nele a gente utilizou a função fx baseada nos dados da parte 1 do RA1 também. E utilizando esses resultados que a gente obteve na primeira parte, a gente conseguiu gerar gráficos novamente, usando o mesmo critério de parada e dos itens e alterações, e também o critério máximo de interações, que é 20. E chegamos nesse gráfico aqui, com o mesmo resultado, 10 menos 10, ou seja, como os dois bateram, o código foi executado corretamente, porém com um número de interação maior,
e também com uma precisão diferente da primeira. Na parte 2, a gente fez exatamente o que a gente fez na parte 1, só que com RA2. E como ele vai ser diferente por conta do método que foi utilizado, que foi o método de Newton, que a gente utilizou, e da falsa posição, devido ao número do RA ser diferente. E nesse caso a gente utilizou a mesma coisa, o mesmo código, utilizamos apenas a diferença que a gente ganhou lá na primeira parte. E assim chegamos nesse gráfico, com a precisão negativa de menos 10, número de iterações zerado, e com o resultado igual. A gente repetiu para o método de Newton e chegamos à mesma conclusão, porém com interações maiores. Agora a gente vai para a conclusão. Como a gente pode perceber, todos os gráficos são diferentes, né? Pois cada um deles teve um número de interação e um número de precisão diferente. Por se tratar de métodos diferentes, tivemos resultados diversos. Comparando esses resultados, notamos que algum deles tiveram 0 interações e outros tiveram mais que 0. Os que tiveram 0 interações foram os que tiveram as melhores precisões. Apesar de negativas, eles precisaram de um número total de 0 interações para chegar no resultado alcançado, no que mostra para a gente uma eficácia maior, né? Porque alguns que tiveram uma precisão em número de interação maior, no caso. Já, no caso, no RA1, para a posição 10 e menos 10, no método de bissecção, tiveram 0 interações e uma precisão de menos 20. E já no mesmo RA, na mesma posição, usando o método da secante, tivemos número de uma interação, porém com uma precisão de 3.704, o que indica que precisou de uma interação para chegar no resultado alcançado, tendo uma eficácia menor. Exato. E com isso sabemos que ele nem atingiu o número máximo de interações, porque quando ele chegou na precisão específica, na precisão correta para chegar no resultado, ele já parou de calcular. Ou seja, a gente não teve nenhum caso que chegou perto do limite de interações. Ele simplesmente parou porque ele chegou na precisão desejada.